Obrigada, Casé. Eu vou convidar agora não, pode, a arquiteta Mariana Cartibani, que é arquiteta urbanista com MBA em geração de obras, pós-graduanda em design de interiores e especialista em arquitetura de sistemas de saúde pela Universidade Católica de Brasília. Mariana atua em escritório próprio e como consultora da Organização das Nações Unidas, a ONU, e é coordenadora regional Bahia, da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. Dia. Bom, então hoje eu vou apresentar a minha pesquisa, que está no momento muito inicial, fruto da minha participação na disciplina, né, de professor Pedro, cujo tema é acesso e acessibilidade a estabelecimentos assistenciais de saúde, componentes da atenção básica para a cidade de Salvador. E aí eu começo relembrando, na verdade, a justificativa, reforçando essa justificativa do porquê pesquisar sobre esse tema, e as principais são o acesso ao SUS. O SUS ele já nasce com essa ideia de ser acessível, de ter uma integralidade, de que toda a população brasileira possa adentrar esse sistema, e entendendo a atenção básica como porta de entrada, eu gostaria realmente de compreender se ele efetivamente é acessível dentro do território urbano. E a justificativa da escolha da cidade de Salvador é justamente por uma característica peculiar. A gente está falando de uma cidade secular, né, quase 500 anos, cujo processo de adensamento ocorre ali principalmente entre 1890 e 1940. Então, durante esse período, a gente teve um aumento da população de 40%, junto com o processo de modernização urbanística. E a gente está falando de uma cidade que está numa península, né? Então, uma cidade que o vetor de crescimento dela é praticamente para um lado. Então, a gente está falando de uma área super adensada, quinta em número de população, com a 12ª posição no Brasil em extensão territorial, só que essa extensão territorial, ela contabiliza a área de lâmina d'água. Então, quando a gente começa a pensar, se fosse justamente somente a área seca, então a gente tem menos área ainda para uma grande população. E o número de atendimentos e número de estabelecimentos, justamente da atenção básica, no ano de 2023, também está em quinto lugar perante as cidades brasileiras. Então, é uma cidade onde tem um grande volume de atendimentos na atenção básica, um grande volume de equipamentos, uma grande população com uma área que não é tão extensa. Então, como que ocorre esse acesso à acessibilidade dentro do território? E o objetivo principal dessa pesquisa será justamente analisar o panorama de acessibilidade, né, do SUS na cidade de Salvador, através das unidades básicas de saúde, e quais características que podem interferir nessa acessibilidade. Como objetivos secundários estão definir o que é considerado como acessibilidade dentro do contexto de acesso a serviços da saúde, já que a gente tem diversos conceitos relacionados ao que é acessibilidade, essa visão do que seria acessibilidade a esses serviços. Levantar dados socioeconômicos de morbidade dos distritos sanitários, mapear principais meios de transporte e corredores viários que dão acesso às unidades básicas de saúde, e levantar a distribuição geográfica e área de influência sobre cada UBS no município de Salvador. Iniciando aqui o referencial teórico, eu gosto sempre de trazer esse momento de a gente relembrar a importância do SUS, que o SUS traz já na base, já na Lei 8.080, que vai criar, né? Então, desde a sua instituição, a gente já tem a elaboração desse sistema como um sistema que visa integralidade de atenção à saúde e organização através de níveis, com o primeiro contato através da atenção básica,
atuando como um filtro e organizando o fluxo dos serviços nas redes dos mais simples aos mais complexos. Então, a atenção básica ela é uma das principais, justamente, portas de entrada, e entender a acessibilidade a esse sistema vai passar justamente por pensar na acessibilidade das pessoas nesse nível de atenção. Bom, daí eu trago aqui justamente a organização, né? A organização do próprio sistema de uma forma gráfica. Então, a gente tem na base dessa pirâmide, entendida como a baixa complexidade, a atenção primária, e aí subindo para média e alta complexidade. Hoje, o que a gente tem dentro da organização é o entendimento de rede, com a atenção básica, no centro, coordenando as diversas portas de entrada e coordenando o serviço como um todo. Por quê? Essa visão aqui, de uma forma hierárquica, às vezes passava muito a ideia uma, de uma, ou não passava, na verdade, a ideia do potencial da atenção básica, da importância dela, que ela justamente vai ajudar a organizar, é o que vai reforçar, é o que vai garantir, muitas vezes, o acesso da população ao sistema. E é importante pensar, quando a gente pensa em acessibilidade, é que o chegar e ocupar são coisas completamente diferentes. O existir não significa ser acessível. Então, o equipamento existir não significa que ele é acessível para as pessoas. Então, é importante entender, primeiro, a busca dentro desse tema, é entender justamente o que vai ser acessibilidade, o que vai ser entendido como acessibilidade dentro deste tema. E daí, o Medina, ele traz a noção dentro de acessibilidade de dimensões. Então, eu trago aqui como uma, um, um estudo inicial, um estudo preliminar, né, onde ele vai, dentro da pesquisa que foi observada, ele vai trazer justamente as dimensões dentro da acessibilidade, entendendo as dimensões socioorganizacional e dimensão geográfica como principais elementos para a gente entender se um espaço, se um equipamento é acessível ou não. Então, a dimensão socioorganizacional vai tratar justamente de fatores não necessariamente relacionados ao local e como você e o percurso, mas relacionados a fatores culturais, sociais, econômicos. E a dimensão geográfica vai tratar exatamente de localização desses equipamentos e o chegar, né, o percurso para se chegar. E lembrando que na própria lei, no primeiro item, a gente tem, mais uma vez, conceito, um dos princípios de universalidade de acesso à saúde. Então, pensando um pouco sobre acessibilidade, e já que a gente, né, tem esse componente de localidade, esse componente locacional, é importante também começar a refletir um pouco sobre o que seria essa localidade, quais são os conceitos dentro desse aspecto. Então, nós temos já alguns autores entendendo o território como um processo dinâmico de relações e de expressão do processo saúde e doença. Então, o território ele deixa de ser um espaço neutro, né? A gente tem várias pesquisas relacionando urbanismo e saúde. Então, o território ele realmente acaba atuando como processo dentro dessa relação. A teoria mais conhecida dentro desse aspecto de localização geográfica, a gente tem uma das teorias clássicas, a teoria de local central de Cristaller, ali da década de 1930 aproximadamente, e ela trata justamente sobre a área mínima e amplitude dentro de alguns princípios. Então, a gente tem o primeiro princípio, o princípio de mercado, onde justamente por serem necessários percorrer maiores distâncias, a gente tem um menor excedente voltando. Então, esse princípio seria melhor para o princípio de mercado. O segundo princípio de transporte, onde vai trazer justamente as distâncias iguais, é, valorizando, ou diminuindo, reduzindo o custo para ocorrerem esses deslocamentos. E o princípio administrativo, onde vai trazer justamente uma região dividida ou descentralizada em regiões menores, né, com certa autonomia.
E ao pensar em acessibilidade, em localidade, dos temas que a gente também reflete bastante é sobre o planejamento de equipamentos públicos comunitários ou de equipamentos públicos de uso comum. Então, a gente tem como equipamentos públicos de uso comum, né, os equipamentos da área de educação, escolas, cultura, saúde, esporte e lazer. Então, esses equipamentos, eles acabam, o acesso a eles significa justamente a democratização, né? A democratização, ela é sempre capaz de contribuir para a redução das desigualdades socioeconômicas. E ainda que existam diversos estudos relacionados à localidade desses espaços, à acessibilidade, a gente ainda vê a escolha desses equipamentos sendo feita através de decisões prioritariamente políticas ou econômicas de rasa fundamentação. Então, existe uma bibliografia relacionada, mas ainda é algo que, na prática, a gente vê ele sendo instalado em locais onde muitas vezes esses estudos não acabam sendo refletidos ali. E aí, trazendo um exemplo, né, dentro da questão da acessibilidade, dentro da questão da localização, trazendo um pouco um exemplo fora da área de saúde para mostrar, né? A gente tem a questão da educação, porque existe uma bibliografia extensa relacionada à localização de escolas, né, tratando justamente da acessibilidade. Então, nós temos dois caminhos principais para a maioria dos ativos que até o momento eu consigo fazer a leitura. Então, a gente tem dois caminhos principais que são de abrangência locacional e o uso da PMDA. Então, da abrangência locacional, a gente tem justamente esses pontos de um equipamento sendo utilizado como ponto central e uma área de influência. E o da Meridiana é justamente como se usa o sistema de informação geográfica, as bases georreferenciadas de dados, características da população, socioeconômicas e características das áreas disponíveis, fazendo um estudo para, dentro das características escolhidas, porque são escolhidas algumas para a análise dessa mediana, quais seriam os locais para instalação que seriam mais acessíveis. E aqui a gente tem um exemplo de um artigo onde foi utilizado um método dessa abrangência locacional para entender, para esse tipo de equipamento, né, o que seria uma acessibilidade excelente e o que seria uma acessibilidade ótima, regular ou baixa, considerando as distâncias. Então, esse é um exemplo de se entender a acessibilidade a esses equipamentos, localização deles e o que seria mais acessível. E aí, quando a gente vem justamente para os equipamentos de saúde, a gente traz algumas correlações entre a teoria de local central e a própria organização do Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem um Sistema Único, hoje entendido como redes, e justamente no princípio administrativo também existe essa, essa questão dos núcleos, de um núcleo maior com esferas administrativas descentralizadas, que hoje a gente tem nessa rede. Então, é importante compreender a localização desses espaços. Dentro de saúde, da localização, desse planejamento de localização, a gente também tem a questão da abrangência locacional e da P-mediana. Aqui, a P-mediana, ela acaba, além dos dados anteriores, ela acaba incluindo também dados de mobilidade e de produção em saúde. Então, a gente acaba tendo mais dados para serem analisados ou para serem escolhidos. E dentro da P-mediana, a gente escolhe uma certa quantidade de dados para poder fazer esse estudo e analisar quais são os melhores locais. Um questionamento dentro dessa teoria clássica de local central é justamente porque ela não acaba visando as tendências, então as tendências migratórias, enfim, os processos que podem interferir ali na população de uma forma que não seja ainda implantado, seja algo como tendência, ela não consegue alcançar esse tipo de informação.
Para esse tipo de estudo, existem outras metodologias que, no primeiro momento, elas não vão ser abordadas aqui, porque elas demandam muito tempo, mas já existem outras metodologias, a exemplo da sintaxe espacial. Então, aqui a gente tem algumas normas relativas justamente ao porte, investimento, organização, que vão tratar de aspectos que vão influenciar a localização dessas unidades. E o equipamento estudado vai ser justamente, né, as unidades básicas de saúde, entendidas como, já que são equipamentos assistenciais, justamente nessa atenção primária. Inicialmente, a ideia de buscar acessibilidade, ela estará pautada na de Pechinski-Thomas, que um desdobramento da dinâmica de Young, que vai trazer acessibilidade centrada na relação entre a oferta e os indivíduos. Então, entendendo a acessibilidade como disponibilidade, acessibilidade e acolhimento. Então, chegar a este equipamento, mas o entrar neste equipamento também. Então, a pretensão é pensar na acessibilidade dentro desse ponto de vista. Então, aqui inicialmente tem duas imagens com a localização, né, das unidades básicas dentro do território de Salvador e um mapa de adensamento. Então, a gente vê que em alguns locais, no primeiro momento, não. Nesse primeiro momento não é a intenção de fazer análise, mas a gente já pode ver que tem alguns vazios em áreas bem adensadas. Em outras áreas adensadas a gente tem unidades, mas é necessário realmente avaliar como que é o acesso a elas. E um dos principais motivos que me levaram a escolher este tema, a me interessar por ele, é justamente porque a gente tem a universalidade de acesso na teoria. Então, dentro da própria concepção, a gente tem essa universalidade de acesso. Mas e na prática? Será que isso realmente acontece? Então, dentro de alguns artigos que eu já estudei, a gente já começa a questionar com relação ao horário de funcionamento, né? Quem trabalha as 40 horas, se a unidade também funciona as 40 horas, como tem acesso? Então, a gente tem algumas questões aqui. E aí eu trago uma matéria do jornal da USP, saiu tem 2 dias, justamente sobre o dossiê do British Medical Journal, que vem trazer o SUS, vem afirmar o SUS como justamente um instrumento de acesso universal à saúde e que o Brasil precisa defender e não somente estudar modelos de fora, mas que precisa defender e exportar, na verdade, o modelo do SUS. Então, no próprio dossiê, vem esse reforço do quanto que a gente precisa, pensando na acessibilidade, que o SUS, na teoria, ele realmente é um modelo fenomenal. A gente precisa estar na prática e reforçar isso para outros países, inclusive. Obrigada, André. Eu